Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio da segunda temporada da série Crimes que Chocaram o Brasil. No vídeo de hoje eu contarei para vocês do caso Glauco Vilas Boas. Vamos lá então, sem maiores enrolações, só pedir o like mesmo que é de praxe. Bom, o Glauco, ele era um cartunista, um desenhista famoso aqui em São Paulo, né? E ele era fundador da igreja Céu de Maria. Aí com o decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês a questão da igreja e tudo mais. Bom, o que foi o assassinato? A polícia no dia 12 de março, na madrugada do dia 12 de março de 2010, recebeu uma chamada falando que havia um duplo homicídio no bairro Três Montanhas, no município de Osasco. A polícia então foi até o local, não sabendo que se tratava do Glauco, de um cara que era conhecido pelas pessoas, conhecido na mídia, apenas foi lá para investigar o caso. Chegando lá, a polícia começou a ouvir vários rumores, né? Ah, talvez tenha sido um assalto, ah não, foi um assassinato encomendado, foi um latrocínio, um sequestro relâmpago que deu errado. Várias teorias começaram a surgir e isso acabou meio que atrapalhando um pouco a polícia, né? E depois entrou a questão de que descobriram que o Glauco ele era um cara famoso, né? Uma figura aí que tinha um certo peso, que a mídia viria com tudo em cima, as pessoas também cobrariam. Então o delegado do caso, ele resolveu que ele teria aí, né, que conversar, que a forma mais simples e a mais óbvia, né, de se resolver aquilo tudo, era conversando com as pessoas que estavam aí no momento do homicídio, né? Então, só que ele pensou, pô, um assassinato com tamanha brutalidade, né, em que temos aqui dois corpos, do filho Raoni e do pai Glauco, então talvez não queiram falar, né? Mas mesmo assim ele insistiu, conseguiu conversar com uma testemunha que não estava no momento lá, mas conversou com ela por telefone, pegou e falou, olha, vai uma outra aí, né, filha, que vai conversar melhor, esclarecer o caso para vocês. Tudo bem então. Então, bem, como dito, a pessoa foi, né, de livre e espontânea vontade até a delegacia de polícia e esclareceu o caso. E todas as suspeitas ali apontavam ali para o Carlos Eduardo. Portanto, as pessoas que estavam, as testemunhas que estavam no local e outras também reconheceram ele e disseram que ele era um dos frequentadores da igreja Céu de Maria, inclusive igreja essa fundada pelo Glauco Vilas Boas, e que tinha ele e o seu filho, que eram os principais lá. Agora vamos entender o que era essa igreja do Céu de Maria. Vocês precisarão entender a didática dela para que assim vocês possam compreender esse caso um pouco melhor, pessoal. Então vamos lá. A igreja Céu de Maria, uma igreja fundada pelo Glauco Vilas Boas, em que ele era ali o líder religioso. Essa igreja ela era uma mistura assim, do católico, do evangélico e também do umbanda. Essa igreja, eles faziam, né, o uso ali do chá de santo daime, né, não sei se vocês conhecem, mas é aquela substância alucinógena em que a pessoa tem alucinações, delírios e tudo mais. Se caso vocês quiserem, eu posso futuramente estar trazendo um vídeo aqui no canal contando aí sobre esse chá de santo daime, a sua origem e tudo mais, e relatos de pessoas que tomam esse chá aí. Por fim, essa igreja, essa comunidade, ela não era diretamente ligada ao santo daime, mas eles faziam uso da substância, beleza? Bom, a igreja, ela tinha também vários fins, né, além desse daí. Ela era uma igreja que era voltada também para a recuperação de dependentes químicos, né? Inclusive o Cadu, ele era um dependente químico, né? Que estava tentando se recuperar, ele usava maconha, ele fumava maconha na época. E o Glauco, né, que na época com 53 anos, ele ajudava essas pessoas e tinha o seu filho, que na época tinha 25, né, que era o Raoni, ele também ficava ali conversando e tudo mais. Agora vamos falar aí do Cadu, do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, ele era um jovem, né, de apenas 25 anos na época, a mesma idade, inclusive, aí do filho, né, do Glauco. Ele era de classe média, ele era também um estudante universitário, né. Aí você me pergunta, mas Gabriel, por que então ele começou a frequentar a igreja Céu de Maria? Bom, o motivo pelo qual ele ingressou ali, começou a virar um membro fiel da igreja, foi pela questão que ele estava passando por problemas psicológicos, também problemas pessoais. Inclusive, a sua família, o seu pai, disse que depois que ele começou a frequentar a igreja, tudo, ele deu uma melhorada, deu uma amenizada nos problemas. Então, por esse lado, dizem que foi bom, né, no caso, ele ter começado a ir para lá. E também porque o Cadu, ele também tinha certos transtornos, né. O Cadu, pessoal, ele era esquizofrênico, né, antes também
na sua época um pouco mais jovem aí, né, quando era mais moleque, ele passou por psicólogos e tudo mais. Ele frequentava a igreja de Céu de Maria por 2 anos. De acordo com o psiquiatra Guido Palomba, ele acredita que o que tenha desencadeado, né, todo esse perfil violento do Cadu foi a questão do chá de Santo Daime, porque como o Cadu ele já era um esquizofrênico, ele usando essa droga alucinógena, isso fez com que isso desencadeou a sua esquizofrenia e também potencializou ela, né? Fazendo com que ele cometesse esses crimes. De acordo com ele, se o Cadu não tivesse tomado esse chá de Santo Daime, talvez ele teria desenvolvido essa esquizofrenia mais tarde, né? Ou talvez de uma forma mais branda, de uma forma mais controlável. Agora é a parte que vocês se surpreendem, que eu também me surpreendi quando fiquei sabendo do caso. Bom, vamos lá. As motivações que levaram aí o Cadu a assassinar o Glauco e o seu filho Raoni. Galera, é o seguinte, como vocês perceberam até agora no vídeo, como estudamos juntos, o Cadu ele era um esquizofrênico, né? E com o uso aí da substância alucinógena do chá de Santo Daime, a sua doença foi potencializada, né? Então ela ficou mais forte. Bom, aí que está a questão. O Cadu ele acabou meio que virando, entre aspas, um fanático da igreja Céu de Maria, certo? Então ele começou a ir, meu, cara, começou a ficar loucão, essa é a realidade. E aquele show tomando aquele chá, fumando maconha, o cara ficou louco, essa é a realidade. Pirado. E o esquizofrênico paranoico, principalmente, ele ouve vozes e tudo mais. E ele começou a ouvir algumas vozes e ele começou a pensar, cara, eu sou um profeta. Eu sou um profeta e isso que eu estou ouvindo é Deus. Deus está falando comigo. Então ele ficou com isso e um dia ele ouviu uma voz dizendo para ele que o irmão dele era a reencarnação de Jesus Cristo. E ele disse, para ele aquilo foi uma coisa muito forte e verdadeira. Então as pessoas tinham que saber disso. Só que, obviamente, ninguém daria ouvidos para ele. Então ele tinha que conversar com o Glauco, porque o Glauco, ele era o líder religioso ali, né, daquela comunidade. Então o que ele falasse, as pessoas acreditariam. Além disso, ele também tinha que convencer o Glauco a ir até a casa dele e falar para o irmão dele. Falar, olha, você é a reencarnação de Jesus Cristo. E também para a própria família do Cadu. Pois bem, então isso que levou o Cadu a ir na casa do Glauco na noite do crime. Só que aí que tá. Foi um crime premeditado, né? Por que, Gabriel, foi um crime premeditado? Pelo seguinte, o Cadu, ele já tinha tentado falar com o Glauco, mas o Glauco contornava a situação. Não é bem assim e tudo mais. Então, por conta disso, ele começou a se sentir ignorado, rejeitado. Isso foi gerando um ódio muito grande dentro dele. Então, um dia, ele foi até a Zona Leste de São Paulo. Ele disse que não se recorda qual favela foi, mas ele foi na Zona Leste de São Paulo e comprou um revólver 765, um calibre 765. Ele disse que comprou esse revólver apenas para intimidar o Glauber a fazer o que ele queria, né? Fazer o que na cabeça dele era o correto, né? Bom, enfim. Então, ele estava com o revólver em mãos, tudo preparado. Ele guardou o dinheiro, foi até a favela, comprou o revólver, se preparou, já sabia o que ia fazer. Então estava tudo certo, seria o crime perfeito. Não um crime, mas sim, ele ia só ameaçar o Glauber. Tudo bem. Então vamos lá para a noite do crime agora. Bom, o Cadu estava na casa dele e ele estava pensando como ele faria, né, para ir até a casa do Glauber. Então ele ligou para um amigo dele e falou, olha, vamos sair para tomar uma cerveja, beber alguma coisa, num barzinho e tudo mais, vamos? O camarada dele, obviamente, falou, bora lá, vamos então tomar essa cerveja, dar essa volta. Chegando, né, no carro, agora eu vou antecipar um pouco a história para vocês entenderem. De acordo com o que o camarada dele falou, né, um amigo dele falou, ele entrou no carro, rendeu e falou, irmão, vamos para Osasco, vamos ali para o bairro ali das Três Montanhas, e já era. Rendeu o cara e eles foram lá. Chegando na casa do Glauber, eles viram aproximar um outro carro, era um familiar do Glauber, então eles esperaram e quando esse familiar saiu do carro, ele rendeu essa garota e entraram então na chácara ali do Glauber, né? Eu acho que eu já citei pra vocês, mas a igreja Céu de Maria ficava na chácara do Glauber, tá? Ali que era a sede, ali que era a igreja e tudo mais. Enfim, chegando lá, eles entraram, né, no quintal. E ele fez com que a menina falasse, olha, socorro. A menina começou a gritar, a Beatriz, que é a esposa do Glauber, ela era a esposa do Glauber, né, Glauber falecido hoje em dia, ela abriu a porta e o Cadu rapidamente entrou. O Cadu, o amigo dele,
e a menina. Começou aquela discussão, tudo, ele queria saber onde estava o Glauber, tudo. O Glauber do quarto, ele ouviu, então ele desceu para ver o que estava acontecendo. O Cadu armado, totalmente eufórico, falando com o Glauber, falando, olha, vocês não acreditaram em mim e tudo mais. O Glauber viu, né, que sua família estava correndo perigo, tudo. E aí ele também ameaçou a esposa dele e tudo mais. E para evitar uma situação pior, ele pegou e falou assim, olha, você tá certo, o seu irmão é a reencarnação de Jesus Cristo e você tá certo. Aí ele pegou e falou assim, pô, mas não é assim que eu quero. Eu quero que você pegue, você vai até a casa, minha casa, e fala pra minha família e o meu irmão que ele é a reencarnação de Jesus Cristo. O Glauber pegou e falou assim, feito, vamos lá. Só que no momento que eles estavam saindo, o Glauber rendido, né, pelo Cadu, o filho do Cadu chegou da faculdade com um amigo e com a namorada. Nesse momento ele viu o seu pai sendo rendido, o que é isso, não sei o que, não sei o que lá. E aí começou aquela confusão, tudo um empurra daqui, empurra dali, e ele acabou desferindo um tiro contra o Glauber. O Glauber caiu no chão, seu filho, né, na intenção de ajudar o pai, foi em direção do Cadu. O Cadu atirou no Raoni. O pai, obviamente, mesmo baleado, tentou, né, segurar o Carlos Eduardo para não matar o seu filho. E aí ele meteu mais 3, 4 tiros. Foram 4 tiros no Glauber e 4 tiros no Raoni. Nesse momento, o amigo dele fugiu, pegou o carro, fugiu. E o Cadu foi pro meio do mato. E também desapareceu também. Então a polícia chegou ali no local do crime. Bom, chegando lá, a polícia precisava entender o caso. E é aí que eu falo pra vocês que depois entra a questão da testemunha-chave, que era essa menina que foi até a delegacia e esclareceu todo o caso. Inclusive ela falou, né, o começo da placa do carro do amigo do Cadu. Só que quando a polícia foi procurar o começo dessa placa, a única coisa que a polícia sabia é que era um Gol, né, da cor escura, um Gol 1.6, provavelmente cor escura. A polícia jogou essa placa no sistema, os caras falam que chegou a quase 500 carros, foram quase 6 folhas de carro. Só que um chamou a atenção deles, que era um de Pinheiros, próximo ali aonde o Cadu morava. Então a polícia chegou lá e logo que eles interfonaram, o cara falou assim, olha, é o seguinte, eu vou me entregar segunda-feira. Quer dizer, falaram, né? Ele vai se entregar segunda-feira com o advogado. Batata, o cara mesmo se entregou. Então, já encontraram aí o amigo do Cadu, que depois foi lá e falou, olha, eu fui, porque eu fui rendido, tudo mais. A história que eu falei pra vocês, né? Ele falou que foi Cadu, ele falou que encontrou o Cadu pra PB, pra sair pra ir pra um bar, e o Cadu rendeu ele, e aí, enfim, foram até o local aí, né, da casa do Glauber, beleza? Então essa daí é a questão do amigo, né, do Cadu, que disse que foi rendido e tudo mais. Agora precisava encontrar o Cadu. Bom, o Cadu, esse crime foi numa sexta, algo assim, e no dia seguinte ele ligou para a mulher do Glauber, mas ele desligou. Então por meio ali do rastreamento do celular, tudo aquelas torres, a polícia conseguiu descobriram que o Cadu ele estava ali pelas matas, próximo da rodovia Anhanguera, ficou ali por 2 dias. Só que a polícia não conseguiu localizar pelo tamanho da extensão, né, do local. E também a polícia fala que ele chegou a ligar para a PM e tudo, mas a PM pensou que era trote, então acabaram que não foram atrás dele. Pois bem, 2 dias depois, ele pegou um ônibus e foi até São Paulo e roubou um carro, furtou um Fiesta. Então ele pegou a estrada e foi em direção ao Paraguai. Para lá ele encontraria a sua liberdade. Enfim, foi. Cara, rodou, conseguiu chegar até o Paraná. Quando a polícia rodoviária, né, por um equipamento que eles têm lá, eles conseguiram identificar que aquele veículo ele era produto de roubo. Então a polícia foi atrás para interceptar, né, para parar aquele veículo. No momento, o Cadu tirou a arma para fora e começou a meter bala na polícia. E a arma dele, não sei se eu falei para vocês, mas o Cadu comprou uma arma e comprou muita munição, tinha muita bala, então dava para tirar muito ali. Então ele diferiu muitos tiros contra a viatura, né, no caso para não ser atingidos, os policiais frearam e acabaram que perderam ele de vista. Por fim, ele conseguiu então chegar no Paraguai. E bem na fronteira ali tinha uma barreira da polícia militar, que ele não respeitou ali, da polícia rodoviária, polícia federal, tudo. Ele não respeitou e furou essa barreira e foi para o Paraguai. Só que chegando lá, a polícia paraguaia capturou ele e trouxe ele de volta para o Brasil. No momento que a polícia capturou ele, já se entregou, não, fui eu mesmo, tudo. Quando chegou aqui no Brasil, ele falou, olha, eu fui o assassino do Glauco Vilas Boas, tô aqui, fiquem calmos, não façam nada comigo. E beleza, então levaram ele para a delegacia. Pois bem, galera, é agora que a situação começa a ficar revoltante, mas muito revoltante. Se já não bastasse esse crime, ainda temos que ver isso daí que eu vou contar para vocês agora. Olha e me dizem se isso não é revoltante. Vamos lá.
No dia 27 de maio de 2011, o Carlos Eduardo ele foi julgado como esquizofrênico, portanto considerado incapaz. Enfim, foi encaminhado para um complexo ali médico, né, um manicômio judiciário, né, na região metropolitana de Curitiba, né. Vamos lá, então tudo bem. Então era para ele ficar, né, nesse manicômio judiciário e ponto final, correto? Bom, pouco mais de 3 anos depois da morte do Glauco e do Raoni, o Cadu entraria em liberdade, sairia do manicômio judiciário. Em 2013, a juíza Thelma Aparecida Alves, que merece os nossos parabéns para ela. Parabéns, Thelma. Ela disse que a desinternação, a liberação médica do Cadu era uma coisa já esperada. Isso era um fato, ela disse inclusive que isso era um fato, né? Porque ele já estava dando uma evolução positiva, então ele poderia voltar a reintegrar a sociedade, né? Poderia voltar para a rua. Tudo bem. Então, no mesmo ano, né, o Cadu voltou aí para a nossa sociedade, no convívio da sociedade, só que ele tinha que ter um acompanhamento psiquiátrico, né? Porra, bacana. Aí, meus amigos, sabe o que aconteceu? Em 2015, o Cadu foi condenado a 61 anos de prisão. Oh, como assim o Cadu foi condenado a 61 anos de prisão? Ele teve uma evolução positiva, ele poderia voltar a reintegrar a sociedade, cara. Como é que ele foi condenado? Ah, sabe por que ele foi condenado? Porque ele cometeu 2 latrocínios. Roubo seguido de morte. Em Goiânia. Olha que legal. Aí, parabéns, cara. É isso que eu fico indignado, cara. Sabe? Na primeira temporada, que foi retirada do ar, tivemos o caso do Maníaco da Cantareira. Mesma frescura. Desinternação progressiva. Ou seja, os caras acham que o louco é burro. Sabe? Igual o próprio Guido Palomba fala. O próprio Guido Palomba fala. O louco não é burro, meu. O louco pensa, você acha que o cara gosta de ficar lá no manicômio judiciário? Você acha que ele não vai apresentar um bom comportamento? Sabendo que tem essa lei brasileira falha do caramba aí, que obviamente já colocaram na rua de volta, cara. Que vergonha, velho. Além do cara ter tirado a vida aí do Glauco, do Raoni, ainda tirou a vida de 2 pessoas, sabe? Por falha da nossa justiça. Pelo amor de Deus, cara. Como pode um negócio desse? O cara pegar o cara e reintegrar o cara numa sociedade. Ah, tem que ter acompanhamento psiquiátrico. É claro que o cara não vai ter acompanhamento psiquiátrico. 61 anos de prisão depois vai condenar o cara, sabe? Ah, que isso, cara. Que é isso? Não, sério, é revoltante, cara. É revoltante. Depois o cara vai lá e mata as 2 pessoas em Goiânia. Que isso, cara? Que palhaçada, meu. A nossa lei brasileira é uma piada, velho. Bom, mas enfim. Aí o Cadu foi preso, condenado a 61 anos de prisão. E aí em 2016 ele foi assassinado por um colega de cela. Um colega de cela aí tirou a vida dele e o Cadu não está mais entre nós. Mas é isso, pessoal. Tá vendo? Mais um erro da nossa justiça brasileira por soltar o cara. É o tal negócio que eu falei agora há pouco. Os caras acham que o louco é burro. Só pode. É uma vergonha, cara. Uma vergonha. Eu deixo aqui minha vergonha. Eu queria muito que essa juíza assistisse esse vídeo, cara. Eu queria, cara. Eu queria que essa Thelma assistisse esse vídeo. Fala pra ela, Thelma, você é uma vergonha, cara. Ter colocado um cara desse daí em sociedade. Tá bom? Isso aí é o que eu tenho pra dizer nesse vídeo aqui. Beleza? Então, galera, esse daí foi o caso do Glauco Vilas Boas, né? Um caso que chocou o estado de São Paulo, chocou o Brasil. Um caso numa brutalidade tremenda, né? Vemos aí um esquizofrênico que, por conta de uma substância alucinógena, né? Cometeu esses crimes. Não por conta totalmente da substância, mas ela auxiliou muito, ajudou muito, né? Que fosse potencializada a sua doença, né? O próprio Guido Palomba, ele pegou e falou que, pô, meu, isso daí devia ser proibido, isso é uma droga, cara. Ah, mas é usada pro bem. Não é usada pro bem, cara. Entendeu? Isso é uma droga, velho. Isso aí potencializa doenças como a esquizofrenia, sabe? Talvez o cara nunca viesse cometer um assassinato, um homicídio. Talvez o cara fosse um cara que, por mais que fosse doente, poderia estar entre a sociedade, sabe? Uma doença de uma forma mais branda, ou que viesse a esquizofrenia mais tardar aí, entendeu? Então, meu, de verdade, 2 coisas nesse vídeo aí que deveriam ser revistas. A partir desse vídeo aqui. A questão das leis, né? Que, pô, como é que você pode, menos de 3 anos depois do cara ter assassinado o pai e o filho, e traumatizado várias outras pessoas, o cara, 3 anos depois, volta a reintegrar a sociedade. Isso é uma vergonha já. A outra vergonha é como é que você me deixa uma droga dessa, chá de santo daime, nas ruas, velho. Eu sou contra qualquer tipo de droga. De verdade, não sou a favor de nenhum tipo de droga, velho. Mas, pô, o cara deixa essa planta aí, chá de santo daime, que isso, cara. Mas depois eu vou trazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem, do chá de santo daime, relatos de pessoas que já utilizaram dela, beleza?
Galera, estamos chegando ao final do 6º episódio da nossa segunda temporada da série Crimes que Chocaram o Brasil. Olha só, já passamos aí da metade. Já passamos de 50% da série, né? Como é 10 episódios, a conta é fácil. 60% da série já foi. Beleza? Então vamos lá. Vocês lembram os passos básicos qualquer? Quais são os 3 principais passos que eu peço? Se inscrever no canal. O que mais? Acionar o sininho de notificação. E também, vocês se lembram outro? Se inscrever, sininho e deixar o like. Isso mesmo, pessoal. Deixa um like aí que isso daí fortalece muito o canal, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Se cuidem, tomem cuidado que vocês veem aí como o nosso mundo é cruel, beleza? Espero vocês na próxima quarta-feira às 21 horas nessa série, ou espero vocês em outro vídeo aqui no canal, beleza? Um forte abraço a todos vocês, até o próximo, não esqueça do like, todos os links estarão na descrição do vídeo, beleza? Então, falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.